Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a dica 17. Bem, o que essa dica 17 trata? Ela trata exatamente como é que você pode melhorar o seu currículo Lattes num tempo relâmpago. E para isso, claro, você tem que conhecer o currículo Lattes. Como em geral as pessoas não têm muita experiência, fica muito difícil você poder melhorar o currículo para poder concorrer a uma vaga num programa de pós-graduação. Por que isso é tão importante? Porque, veja, você passando pelos processos da etapa de seleção, num determinado momento vai haver análise de currículo. E, obviamente, a análise de currículo, ela tem a ver com uma pontuação que você vai receber. Quanto mais elementos você tiver no seu currículo, mais pontuação você vai ter. Então, não importa se você terminou um curso de graduação agora, se você concluiu um mestrado ou se você fez o mestrado há 15 anos atrás e agora vai fazer um doutorado. O que importa é o que é que você pode fazer neste período para você conseguir encher o máximo possível o seu currículo Lattes. Vou contar aqui rapidamente uma experiência que eu tive. Eu fui presidente de um processo de seleção de professores para uma determinada vaga na universidade, ok? Não tem nada a ver com a seleção para o mestrado, era uma seleção para professores, seleção de docentes. Bem, o que aconteceu? Os professores eram 3 professores, por sinal, um tinha uma qualidade tão baixa que foi inacreditável, porque a gente não conseguia nem acreditar como que uma pessoa que tinha um doutorado conseguiu escrever 3 frases numa folha de ofício a respeito do tema que estava sendo o tópico do concurso. E os outros 2 eram bons, com estilos muito diferentes, mas eram bons professores com uma qualificação muito boa. Bem, um deles ganhou. Sabem por quê? Porque o currículo Lattes dele era desta grossura, então ele fez muitos pontos, e do outro professor era desta grossura, então ele fez muito menos pontos. Por que aquele professor tinha um currículo Lattes tão imenso? Porque ele colocou no Lattes todas as disciplinas que ele deu do dia que ele virou professor até o dia do concurso. E aquilo foi um período de 20 anos de experiência. Então, só de disciplinas ele contou um número imenso de pontos. No final, os 2 acabaram entrando, porque eram vagas, né? Havia vaga disponível e eles acabaram entrando os 2. Mas mesmo assim, se houvesse uma vaga só, o segundo estaria eliminado e ele era tão bom quanto o outro e também tinha muitos anos de experiência como professor. Então, veja só. Bem, então vamos ao que interessa. Eu vou abrir aqui o meu currículo Lattes e vou primeiro falar para vocês isso. Se vocês puderem abrir o seu currículo Lattes nesse momento do vídeo, seria mais interessante para você. Quando você abre o seu currículo Lattes, vai ter o quê? O resumo, né? Então, logo acima do resumo tem uma barra azul e aí vem um menu. Todas as informações que estão contidas dentro do currículo Lattes. Então, tem dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes e registros, inovação, educação e popularização de comunicação e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Bem, você tem que lembrar o seguinte: tudo o que você colocar no seu currículo Lattes, você tem que comprovar. Não é simplesmente colocar. Se você colocar que você fez uma orientação de um trabalho de conclusão de curso para um curso de especialização que é oferecido lá numa cidadezinha que as pessoas nem conhecem o nome, não importa. Você tem que ter o comprovante expedido oficialmente por aquela instituição, com os dados do estudante que você orientou, o título do TCC, a nota que foi obtida e o seu nome, obviamente, como orientador. Se você participou de uma reunião técnica na Secretaria de Educação onde você trabalha, que tratava de um tema importantíssimo relacionado ao seu projeto, você também vai ter que ter um documento expedido pela sua Secretaria de Educação
com os dados específicos de que você participa das reuniões técnicas daquele grupo de trabalho de dentro da Secretaria de Educação. Não importa o que quer que você faça, que signifique uma atividade para além da sua atividade profissional ou da sua atividade acadêmica, ele pode constar do currículo Lattes, desde que você tenha comprovante. Eu devo dizer para vocês que, infelizmente, na nossa graduação, as universidades e os docentes das universidades brasileiras ainda não têm uma preocupação de ajudar os estudantes a construir o seu currículo Lattes. Então, é muito triste isso, porque, por exemplo, qualquer atividade de palestra que é dado na sala de aula por um convidado, que o professor, sei lá eu, de química trouxe na sala de aula, ou a professora de metodologia da pesquisa trouxe, ou a professora que trabalha com gestão escolar trouxe para a sala de aula, ou um seminário que foi realizado na sala de aula com vocês, todas essas atividades, elas poderiam se transformar numa atividade que pode constar do currículo Lattes, desde que você tenha uma declaração ou uma certificação de que você participou daquela atividade. Como docente na universidade durante muitos anos, depois que, obviamente, eu virei pesquisadora e compreendi, depois que o Lattes foi lançado, porque o Lattes ele não tem muitos anos, né? Eu passei a realizar sistematicamente isso, não somente quando eram atividades de seminário, eu colocava os estudantes no auditório da universidade, eles ficavam muito apavorados, mas é uma experiência muito rica de aprendizagem, e fazia uma atividade pública aberta, e as pessoas podiam participar, pedia para eles divulgarem, trazerem, divulgavam em cartazes, traziam pessoas para dentro do auditório da universidade, no caso no centro de educação, e posteriormente eles ganhavam um certificado. Então veja, os estudantes que começaram logo no início dos cursos, né, de graduação comigo, eles imediatamente abriram o seu currículo Lattes. A minha primeira aula era exatamente sobre o currículo Lattes. Bom, então veja, vamos ver aqui 2 elementos desse menu, que são os mais importantes, né? Então, atuação profissional, você tem que dizer o que você fez. Mas veja, não faz diferença se você foi secretária de uma empresa, porque isso não tem uma importância acadêmica, entendeu? E isso vai constar dos dados do currículo. Então, você coloca no seu currículo como parte do processo, mas jamais no resumo, tá? Linhas de pesquisa, muito importante. Se você está fazendo graduação, está pensando em concorrer ao mestrado, você tem que imediatamente se envolver em algum tipo de grupo de pesquisa. Se você já concluiu e está entrando e vai fazer um mestrado, ou você já fez um mestrado e vai fazer um doutorado, você tem que se envolver com um grupo de pesquisa. Vá atrás das pessoas nas universidades, que tenha, claro, pesquisas próximas à sua área de interesse, e diga que você quer participar, participe como ouvinte e coloque aí a professora que permitiu a sua participação, ela vai te dar uma declaração e você insere isso no seu currículo Lattes, ok? Membro de corpo editorial, claro, é que para quem já tem uma história, mas para quem está lá no doutorado, você pode também, se você já tem algumas publicações, você pode entrar em contato com a revista e verificar se eles têm interesse que você faça análise de artigos ad hoc, AD espaço HOC, HOC, que significa você vai ser convidado em alguns momentos para fazer isso. Eu faço sistematicamente esse tipo de análise, de avaliação, né, de artigos. Membro de comitê de assessoramento, não sei, será que no seu trabalho, alguma vez, ou se você já é um professor de uma universidade, ou mesmo de uma escola, você já fez parte de algum tipo de assessoria
a alguma atividade que estava sendo realizada, por exemplo, professores que participaram de uma comissão de organização de uma feira de ciência. Isso pode virar tranquilamente uma atividade do currículo Lattes. Então, você precisa buscar essas informações na sua vida pregressa acadêmica para ir atrás dos certificados para poder colocar no seu currículo Lattes. Você já fez revisão de material de algum tipo? Se fez, com certeza, arrume uma declaração e vai para o currículo. E as áreas de atuação, né? Os lugares onde você atuou. Agora, um elemento chave aqui são as produções. Então, eu vou dar uma geral primeiro e depois eu vou pegar algumas delas. Então, produção bibliográfica, produção técnica e outras produções artísticas e culturais. Bem, para produção bibliográfica, claro que os mais importantes no âmbito da academia são os artigos completos publicados em periódico. O que é periódico? São revistas científicas, né? Em inglês eles chamam journal, mas são periódicos. Por quê? Porque eles são publicados ou virtualmente, online, ou em papel, né? Em hard paper, como se diz em inglês, mas em revista mesmo. Um exemplar, eles são publicados periodicamente, às vezes de 6 em 6 meses, às vezes de 4 em 4 meses, às vezes anualmente. Então, veja, será que você ainda tem tempo de submeter algum artigo num periódico? Vá atrás de um periódico que seja semestral ou anual. Veja se você consegue fazer isso. Isso é muito importante. Artigos aceitos para publicação. Não foi publicado ainda, mas já foi aceito. Por que isso? Porque muitas vezes, principalmente todos são assim, leva às vezes 1 ano, às vezes 2 anos para o seu artigo sair. É incrível, né? Mas é verdade. Isso é muito comum fora do Brasil. Então, você submete o artigo, ele passa por um processo de avaliação dos pares ele é aprovado, mas não tem mais espaço na revista que vai sair daqui 3 meses. Então, ele é jogado para frente. Livros e capítulos. Você tem alguma publicação como livro e capítulo ou não? Texto em jornal ou revista. Olha que legal. Esse é um chance para você melhorar. Escreva sobre a sua experiência, se você está concluindo a graduação e é professora, ou se você não é professor, você está concluindo a sua graduação, mas escreva sobre a sua experiência como estudante de graduação. Procure algum tema relevante, quem sabe até mesmo o tema seria o processo de seleção para o mestrado. Escreva sobre isso e publique numa revista, procure, mande para várias revistas, é um ponto de vista seu, não é? Então seria bastante interessante. Ou o jornal da sua cidade, é uma grande contribuição. Você pode tentar conseguir fazer uma coluna simples, mas uma coluna relevante. Nesse caso, mesmo que você tenha uma coluna que seja sobre questões relacionadas à vida diária, não tem importância. Se ela tiver sistematicidade, ela tem que estar no currículo Lattes. Por quê? Porque você está produzindo, elaborando um texto sistematicamente num meio de comunicação importante que é o jornal. Apresentação de trabalhos e palestras. Você apresentou trabalhos em algum lugar ou fez alguma palestra? Eu dei uma palestra na classe da professora de artes, porque eu tenho experiência com pintura e a professora pediu para eu conversar com os alunos. Maravilha! Vá lá na professora, peça uma declaração, coloque o dia que foi, o seu nome, a palestra, o tema, o título da palestra, o tempo de duração, a professora assina e maravilha, você coloca no seu currículo Lattes. Tradução, gente, palestra, só uma parte ainda, palestra, você pode dar palestras daqui para quando você submeter a sua documentação para concorrer. Então, vá atrás, se ofereça. Se você fez mestrado e você tem uma dissertação ou está finalizando uma dissertação, se você fez o TCC de graduação e é um tema interessante, vá lá na escola onde você fez, vai numa instituição que trata do tema que você abordou e ofereça uma palestra.
Tudo isso você pode fazer num período curto de 2 meses e colocar no seu currículo desde que você tenha o comprovante. Outra coisa que você pode fazer é colocar resumos ou textos ou o trabalho inteiro em algum blog de pessoas que tratem desse tema, entendeu? Eu tenho um blog que é da área de educação e direitos da pessoa com deficiência, inclusão. Então, eu mesma procuro trabalhos publicados por outras pessoas e coloco o resumo ou coloco, às vezes, artigos inteiros, porque eles são interessantes e as pessoas usam o endereço eletrônico de onde está o trabalho no blog para colocar no seu currículo Lattes. Então, isso é super importante. Tudo tem que ser comprovado, isso é fundamental. Tradução. Você sabe uma língua? Procura um artigo da sua área de interesse para pós-graduação, traduza, peça autorização para quem escreveu e coloque online, disponibilize esse trabalho, porque isso obviamente vai ser bastante relevante para outras pessoas, né? Procure um professor que valorize o seu trabalho e divulgue, entendeu? Prefácio e pós-fácio somente se você já tiver uma história profissional bastante e você pode escrever um prefácio ou um pós-fácio de um livro. E outras produções bibliográficas, ou seja, qualquer coisa que você produziu. Por exemplo, você produziu um material de sala de aula, você escreveu um texto para os seus alunos sobre um tema específico? Se você escreveu, esse material, ele pode ser colocado no Lattes. Como é que você faz isso? Você pode pedir, você coloca o material produzido, com o título, seu nome, a turma para onde você apresentou, as turmas, esse material, o ano em que foi produzido, quer dizer, ele tem que ter todos os dados que permitam a citação desse material, se eventualmente ele for utilizado por outras pessoas. Bem, um elemento chave é o seguinte, que vamos passar já para o segundo tópico, a produção técnica. Aqui tem assessoria e consultoria. Você fez assessoria, por exemplo? Alguém na sua escola queria desenvolver um projeto pedagógico e você tem experiência, então a diretora convidou você para assessorar o grupo que vai fazer aquele trabalho. Olha que legal, peça para a diretora uma declaração de assessoria e coloque no seu Lattes. Tudo tem que ter, gente, ano, meses, período, tudo. Pessoas envolvidas, se for o caso, mas na declaração tem que constar o seu nome, o título do trabalho, o que foi que você fez, em que período, em que ano, e ser assinado por uma pessoa que tem autoridade para assinar. Eu vou pegar, daí tem extensão tecnológica, programa de computador sem registro, produtos, alguma coisa que você tenha desenvolvido, processos ou técnicas, trabalhos técnicos, se você fez uma análise de um documento que foi solicitado a você no âmbito da sua secretaria, maravilha! Esse é um trabalho técnico. Se você teve que escrever um relatório de uma reunião ou várias reuniões que houve em um determinado fórum de discussão dentro do seu espaço de trabalho, esse relatório é um trabalho técnico. Desde que você tenha a comprovação, você pode colocar no Lattes. Curso de curta duração ministrado. Você gosta de dar cursos? Você já pensou em dar um curso de curta duração? Organize um curso de 6 horas, de 10 horas, de 5 horas. Isso é curso de curta duração. Pegue um tema relevante que você conheça e organize um grupo na sua escola e dê um curso. Ou na sua comunidade dê um curso. Sempre procurando fazer o máximo possível articulado ao seu projeto de pesquisa, mas se não for possível, ainda assim tem valor, mas alguém vai ter que dar uma declaração, tá? Bem,
Curso de curta duração, desenvolvimento de material didático instrucional, eu já falei um minuto atrás, se você desenvolveu qualquer material didático, a diretora da escola ou a sua coordenadora pedagógica pode dar uma declaração. Editoração, se você fez a editoração de um material, se você recebeu um material pronto, fez uma leitura e fez todo um trabalho de editoração do material, isso também é válido aqui. Manutenção de obra artística, maquete, entrevista, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Olha, esse é um tópico importantíssimo para você, que você pode melhorar rapidamente. Você pode conseguir alguém que entreviste você e você coloque num blog. Você pode escrever. O que é comentários na mídia? Você vai pegar um artigo e vai escrever sobre um tema relevante para você poder postar na mídia, né? Então, se você pega uma revista Veja e tem lá um artigo que tem a ver com o seu objeto de estudo, o que você vai fazer? Você pode fazer um comentário e encaminhar para a Veja. Vamos dizer que esse comentário foi publicado. Bom, isso você bota no Lattes. E mais o que? Aqui... Relatório de pesquisa, redes sociais, website e blogs. Eu diria que de todas as possibilidades, esta é uma das melhores, porque existem milhares de blogs, existem milhares de websites e existem inúmeras redes sociais. A questão é o que é que interessa especificamente para o seu projeto de pesquisa. Então, vá atrás, gaste bastante tempo sentado na internet e vá procurar blogs, websites e mídias sociais, redes sociais que são de interesse para o seu projeto de pesquisa. Entre em contato com eles e procure dar uma contribuição, porque aí você não precisa nem de declaração, você vai ter o quê? Um print screen, que é exatamente a fotografia da tela onde está os dados que você produziu, né? Bem, eu paro por aqui, espero que tenha sido bastante interessante para vocês e eu espero que você melhore rapidamente o seu currículo Lattes para que as suas chances de aprovação numa seleção de mestrado ou doutorado aumentem, ok? Namastê!